Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a brincadeira aqui, ó. Então hoje, se você já tentou de tudo, perder essa barriga, sabe, para emagrecer, já sofreu aquele famoso efeito sanfona, que é ficar engordando, emagrecendo o tempo todo, ou se você é aquela pessoa, aquele falso magro, né? Aquela pessoa que tem, só tem barriga, tem os braços mais finos, a parte de cima que é mais magrinha, as pernas mais magras, mas tem aquela barriga, né, que você já tentou de tudo para fazer, para tirar, para eliminar essa barriga e não conseguiu. Então hoje a gente vou passar para você aqui, se eu não me engano, eu tenho certeza, eu não conheço nenhuma estratégia mais poderosa. Eu não conheço nenhuma estratégia mais poderosa do que essa. E essa combinação de você fazer jejum funcional, que eu vou explicar agora, juntamente com alimentação nobre, são duas ferramentas muito poderosas, mas muito poderosas para tirar essa barriga de vez aí, tá bom? Então vamos que vamos. O jejum que eu vou falar aqui hoje é uma ferramenta muito poderosa que vai não só fazer você emagrecer, mas também vai reprogramar o seu metabolismo aí. Então se hoje você aí, que tem mais de 40 anos, está com dificuldade para emagrecer, sabe, o corpo muito inchado, sabe aquele corpo inchado que você olha no espelho, sabe, está sentindo, está mais inflamado, papada, pescoço, a cara inchada, o corpo inchado, você está com metabolismo lento, sabe, metabolismo lento, cansado o tempo todo, sem disposição, sem energia, você que sofre com gordura visceral, você que sofre com gordura no fígado, tá? Então o que a gente vai fazer aqui é justamente ensinar o seu corpo a retirar essa gordura de forma natural. Eu vou te explicar de uma forma bastante simples, todo um processo que acontece no processo do jejum, mas eu vou explicar de forma bastante didática aqui para você conseguir entender esse passo a passo aqui, beleza? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos formar nossa corrente do bem aqui. O que é a corrente do bem? A maioria, deixa eu ver aqui, uns 80% das pessoas que me seguem aqui hoje tem mais de 40 anos, tá? Entre 40 e 55 anos. E eu vejo cada vez mais que essa galera tá com muita dificuldade para perder barriga. Já tentou de tudo e muitas vezes tá se esforçando, até tá treinando, às vezes tá comendo direito, mas não consegue perder aquela barriga. E se você é essa pessoa, e se você conhece alguém que está passando por isso agora, vamos formar aqui uma corrente do bem. O que é corrente do bem? Vamos ajudar outras pessoas também. Então o que você vai fazer agora? Você vai clicar nesse aviãozinho aqui, vai abrir teus amigos aí. Se você tiver alguém que está com dificuldade para emagrecer, envie essa live para ele. Eu sei que a galera mais 40 tem dificuldade em mexer em Instagram, Facebook, eu também tenho dificuldade com isso, tá, gente, com internet. Então, de forma bastante simples, clica nesse aviãozinho aqui, ó, que está embaixo do meu dedo, vai abrir uma relação de amigos, manda essa live para algum dos seus amigos, para a gente também ajudar ele. Vamos formar essa corrente do bem aqui. Tem um coração aqui embaixo, mete o dedo nesse coração aqui, que é para o Instagram aqui entender que essa live aqui pode salvar vidas e ajudar pessoas, tá? Ajudar muitas pessoas, seja homem, seja mulher, que estejam precisando aí cuidar da saúde. Então, mete o dedo nesse coração aqui e vamos formar aqui nossa geração mais 40, que é a geração que tá mudando aí, tá assustando as pessoas. As pessoas me mandam mensagem no Instagram, tio Ed, eu não entendo, como que essa galera com mais de 40, 50 anos tá com esse corpo sarado, tá com essa barriga de tanquinho aí, não é possível um negócio desse, quer te ensinar a fazer essa parada também, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu só desligar aqui os comentários, depois eu vou abrir aqui e vou responder algumas perguntas aqui, tá? Então deixa eu só fechar aqui, senão eu vou ficar doidinho aqui. Todo mundo me perguntando, falando as coisas aqui. Deixa eu desativar aqui os comentários. Então vamos lá. Vamos começar? Então vamos embora. Galera, vamos entender primeiro o que é o jejum. O jejum é uma prática, tá? É uma prática natural, de graça, que você não precisa gastar R$1. É uma prática muito antiga, ancestral e milenar, que significa basicamente um estado não alimentado. Isso é o jejum. Então, inclusive, você pode estar falando assim, mas tio Ed, por que se fala tão pouco de jejum? É legal a gente entender o seguinte, como que o jejum não tem como ganhar dinheiro fazendo jejum, e as duas principais indústrias de dinheiro, que é a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia, esses caras que têm muito dinheiro, eles não têm como ganhar dinheiro fazendo jejum. Como que você vai ganhar dinheiro fazendo jejum? Não tem como tomar remédio para fazer jejum e também não tem como vender comida para fazer jejum. Então, portanto, as duas principais indústrias que tem muito dinheiro, não consegue ganhar dinheiro com jejum. Então, você não vai escutar falando muito de jejum, porque muita gente muitas vezes nem quer que você saiba que jejum faz bem para a tua saúde, tá? Porque não tem como ganhar dinheiro em cima disso. Mas eu quero te mostrar aqui o quanto que isso pode te ajudar, tá bom? Então, vamos lá.
O jejum também é importante a gente falar que não é uma dieta. Jejum também não é regime. Quem fala que jejum aqui é dieta e regime não entende nada de jejum, tá? Então não é dieta, não é jejum, não é regime. Jejum é um estilo de vida, tá? Da qual você ensina o seu corpo a utilizar a gordura, tanto a gordura corporal, gordura da barriga, gordura visceral, gordura do fígado, para transformar essa gordura em fonte de energia, tá bom? Parece meio maluco isso, mas vou explicar no passo a passo como que o seu corpo consegue fazer esse processo. Esse processo que a gente chama de gliconeogênese. O que que é? É como se você pegasse, ó, eu tenho aqui uma gordurinha aqui, ó. Imagina que isso aqui tem 1 quilo de gordura aqui. É como se o seu corpo tivesse a capacidade de pegar essa gordura aqui, quebrar essa gordura aqui e transformar essa gordura em energia. Então imagina que essa gordura está espalhada no teu corpo todo, ok? Então o teu corpo ele tem a capacidade de quebrar essa gordura e levar ela na tua corrente sanguínea, ou seja, jogar ela em forma de energia para você fazer as coisas diárias, para você brincar com seu filho, para você trabalhar, para você treinar. O problema é que o nosso corpo, ele fez o quê? Pelos nossos hábitos daqui de alguns anos para cá, o nosso corpo esqueceu, digamos assim, ou você desaprendeu, o teu corpo não sabe mais como acessar essas gorduras e colocar ela em forma de energia para você. Então o que está acontecendo? O teu corpo simplesmente está só armazenando gordura e você nunca está gastando essa gordura. E é importante a gente falar também aqui, muita gente confunde jejum com restrição calórica. Muita gente fala assim, o jejum eu escuto muito aqui, o jejum só emagrece porque você faz a restrição calórica. O que é restrição calórica? É quando você come menos calorias daquilo que você gasta. Mas não é bem assim. Obviamente, quando você faz jejum com uma janela alimentar mais curta, menor, obviamente você faz também restrição calórica. Mas o interessante do jejum é que quando você faz jejum, você, mesmo sem fazer restrição calórica, você consegue ter os mesmos benefícios que a restrição calórica. Vou explicar de novo. Então vamos imaginar que você hoje coma aí 2.500 calorias, tá? Então imagina, você não faz jejum, você não faz restrição calórica, vou imaginar que você coma aí 2.500 calorias por dia. Da hora que você acorda, teu café da manhã, teus lanches da tarde, enfim, teu jantar, teu lanche da tarde, a tua ceia, enfim, da hora que você acorda até a hora que você dorme, imagina que você coma aí, eu estou chutando aqui 2.500 calorias. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar essas 2.500 calorias e colocar dentro de uma janela de alimentação, ou seja, dentro de uma janela alimentar, que você vai ter os mesmos benefícios de fazer restrição calórica. Então, ou seja, você come exatamente a mesma quantidade de calorias, mas sem fazer restrição calórica. Então, só para você entender que você pode fazer jejum comendo a mesma quantidade de comida, como se você não estivesse fazendo jejum, desde que você consiga colocar essa quantidade de calorias dentro de uma coisa que chamamos de janela de alimentação. Aí você também colhe os benefícios como se você estivesse fazendo uma restrição calórica. Obviamente, quando você começa a diminuir a sua janela alimentar, você começa a comer menos refeições. Então você começa também a fazer uma restrição calórica. Mas o mais importante é você entender que você tem benefícios mesmo colocando as suas calorias dentro de um período, tá bom? Então necessariamente você consegue ter resultado mesmo sem fazer restrição de comida. Isso que é o mais importante que você entenda. Outro ponto importante que a gente precisa entender é o seguinte, que o nosso corpo, ele tem característica, ele tem genética, ele tem genes, tá? Para a gente viver em um momento de escassez. É muito legal a gente entender isso. Então muita gente acha que o jejum é uma coisa recente, que o jejum é uma moda, que o jejum surgiu agora, mas não, o jejum é uma parada totalmente ancestral, uma parada muito antiga. E o nosso corpo, ele tem genética. Nós temos uma característica para viver em escassez. Porque se você pensar, nem sempre a gente teve, sabe, comida o tempo todo, nem sempre a gente tinha geladeira, nem sempre a gente tinha supermercado, esse excesso de comida o tempo todo. Então vamos imaginar um pouquinho lá atrás, nossos ancestrais. Os ancestrais, eles faziam o quê? Muitas vezes ficavam horas sem se alimentar e muitas vezes até dias sem se alimentar.
E como que essas pessoas sobreviveram naquela época? É justamente porque nós seres humanos, temos genética, temos genes para viver em escassez. Ou seja, quando tem comida, a gente se alimenta. E quando não tem comida, a gente utiliza a energia armazenada. Então, para você entender como que é esse processo, você precisa entender que o teu corpo ele vive em 2 estados. Então, primeiramente, quando você está se alimentando, o seu corpo está armazenando a energia do alimento que você está comendo, ou seja, a energia proveniente do seu alimento. E quando você não está alimentando, o seu corpo está se alimentando da energia que ele mesmo armazenou. Isso é um processo totalmente natural. Quando você come, ele armazena. Quando você está no estado em jejum, um estado não alimentado, o seu corpo está utilizando a gordura armazenada da hora que você estava comendo. E a gente fica nesse processo, a gente vive nesse processo. E qual que é o problema? Com esse excesso de comida, da qual as pessoas estão falando cada vez mais, que é preciso comer em 3 horas, e as pessoas estão comendo hoje. Tem estudos mostrando hoje que pessoas hoje fazem 12 refeições por dia. Tem gente que come da hora que acorda e passa o dia todo comendo. E todo esse excesso de comida, todo esse excesso de, principalmente comidas processadas, de açúcar, de alimentos refinados, está desregulando o seu metabolismo. Ou seja, o teu corpo ele não está conseguindo processar toda a comida que você está comendo. Porque o nosso corpo, ele sabe, ele precisa de momentos da qual ele precisa não estar alimentado. Lembra? Temos genética, temos característica para viver no estado não alimentado. A partir do momento que você pega um corpo que precisa estar num período, um corpo que precisa descansar, você está colocando comida o tempo todo, você está desregulando o seu metabolismo. E todo esse metabolismo desregulado pela quantidade de refeições e comidas, principalmente comida processada, açúcar, doce, refrigerante, suco de caixinha e por aí vai, está totalmente deixando a população cada vez mais doente. Isso tudo está gerando o quê? Uma coisa que chamamos de doenças metabólicas. Então, obesidade, diabetes tipo 2, resistência à insulina, né? Primeiro resistência à insulina, depois diabetes tipo 2, Alzheimer, hipertensão, colesterol e triglicerídeos altos. Então, tudo que você talvez está sentindo hoje é principalmente pela quantidade de comida que você está comendo. E cada vez mais você está comendo mais comida ruim e menos comida saudável. Cada vez mais você está se alimentando através de alimentos que não são essenciais e cada vez menos você está comendo aquilo que é essencial. Então, quando você come alimentos nobres, que eu falo todos os dias aqui, você vai conseguir fazer com que o teu corpo consiga estar no estado em jejum sem você sentir dor de cabeça, sem sentir fome. Então, quando as pessoas me perguntam, mas tio Ed, como que a gente consegue fazer o nosso corpo não sentir fome quando a gente está em jejum? Mas que doideira, a gente fica em jejum e nosso corpo não sente fome? Justamente por isso, porque o seu corpo, no momento que você está em jejum, ele está, digamos, sendo alimentado por um outro tipo de combustível, tá? Vamos dar um exemplo para você aqui, ó. Então vamos imaginar o seguinte, quando você está comendo, está almoçando, vamos colocar aqui o almoço, você sentou na frente, sentou na cozinha da sua casa, está sentado na mesa e está se alimentando, está almoçando. Naquele momento, você está almoçando, o seu corpo você está comendo e o seu corpo está armazenando a energia proveniente daquele almoço que você almoçou meio-dia, por exemplo, e ele está colocando, está depositando, está armazenando isso, porque ele não sabe quando você vai comer novamente. Então o teu corpo pensa assim, isso é um estado de sobrevivência, isso faz parte da natureza. O teu corpo começa a armazenar isso em forma de energia. Aí a primeira grande depósito que ele coloca é o fígado. Então ele vai pegar aquela comida que você está colocando, que você está comendo, ele vai armazenar e não sabe quando você vai precisar de novo. Isso aqui é um músculo, tá, gente? Mas vamos imaginar que isso aqui seja um fígado. Então ele vai pegar essa energia proveniente do seu alimento e ele vai colocar no seu fígado, ok? E vai deixar lá, ele não sabe quando você vai precisar. Quando você parar de comer, ele vai tirar
essa energia que está aqui vai colocar de novo na sua corrente sanguínea, beleza? Aí o que acontece? Você é uma pessoa que come o tempo todo, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai começar a armazenar. Se você come a cada 3 horas, ele está colocando sempre aqui no teu fígado. Fígado. Aí o fígado, antes de ficar completamente cheio, o seu corpo fala assim, cara, não cabe mais energia nesse fígado, não cabe mais gordura nesse fígado. Eu preciso agora arrumar um outro espaço. O fígado está cheio de gordura, está quase cheio. Eu preciso colocar agora esse excesso de comida que essa pessoa está comendo em um outro espaço. Aí ele faz o quê? Ele começa a converter tudo que você come em forma de gordura. E essa gordura é o famoso tecido adiposo. E para onde que vai essa gordura? Para todo o seu corpo. Para todo o seu corpo ele começa a armazenar. E o grande problema, quando o teu corpo começa a armazenar gordura no tecido adiposo, o tecido adiposo é um lugar, é um depósito ilimitado. Por isso que você vê pessoas, às vezes, com 200 quilos, 250 quilos, 300 quilos. Enquanto você não ensinar o seu corpo a tirar essa gordura, ele está sempre colocando gordura. Por isso que você vê pessoas tão pesadas aí, pessoas, né, realmente muito, muito acima do peso. Então, o que a gente quer? Simplesmente fazer uma coisa chamada flexibilidade metabólica. Reprogramar o seu metabolismo, que está completamente desregulado, porque se ele tivesse regulado, se o seu metabolismo estivesse trabalhando do jeito certo, da forma correta, regulado, ele estaria consumindo essa gordura. Por que não tira essa gordura? Por que hoje você está com barriga? Por que hoje você está acima do peso? Porque o seu corpo não sabe mais tirar essa gordura. Mas como é que ele não sabe mais? Não sabe mais, você não para de comer o tempo todo, muito açúcar, alimento processado. Teu corpo esqueceu como tira essa gordura. Então a gente precisa ensinar ele novamente, falar, corpo, me ajuda a tirar essa barriga daqui. Como é que eu vou fazer para tirar essa barriga? Simples, você precisa ensinar ele a fazer uma coisa chamada flexibilidade metabólica. É ensinar o seu corpo de novo a buscar essa gordura da barriga, gordura visceral, gordura do fígado, gordura da pochete, gordura do teu corpo todo. Onde tiver gordura, ele vai buscar. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar o nosso corpo. Mas, tio Ed, eu tô magro já. É o meu caso, eu não faço jejum para emagrecer. Eu tô magro, eu tenho 10% de gordura, mas eu faço jejum. Eu vou te explicar o porquê, que mesmo você que está magro aí, deveria fazer. Você que está acima do peso, tem que fazer hoje. Você que não está acima do peso e quer ter saúde, você precisa também ter alguns cuidados aqui. Você pode também estar utilizando o jejum da mesma forma que eu utilizo para ter mais saúde. Eu vou te explicar o porquê. Alguns benefícios do jejum aqui para você entender. Então, o primeiro benefício que é surreal é acelerar o nosso metabolismo. Você quer reprogramar o seu metabolismo, fazer o seu metabolismo se tornar um queimador de calorias, de gordura? Então você tem como acelerar o seu metabolismo. E muita gente que não entende de jejum sai falando por aí que o jejum faz o quê? Deixa o nosso metabolismo lento. Só quem fala isso é quem não faz jejum. Quando você faz jejum, eu já fiz jejum de quase 3 dias, tá, gente? Claro que foi um jejum programado, tá tudo bonitinho com protocolos seguros. Mas assim, eu conheço pessoas que fazem jejum de 5 dias, 7 dias fazendo jejum. Obviamente, pessoas que estão totalmente adaptadas a fazer isso. Não estou falando para você fazer isso. Estou falando para você que a gente vive isso o tempo todo. Então, eu não sou um cara que vou abrir meu Instagram aqui e falar na internet que o jejum faz isso, aquilo, outro. Eu vivo isso. Então, eu te garanto isso, que o jejum, quando você começa a fazer jejum, o teu metabolismo, ele acelera e não desacelera. Por que o teu metabolismo acelera? Porque é um modo de sobrevivência. Imagina só. Teu corpo começa a liberar uma quantidade tão grande, principalmente de adrenalina. Imagina só que lá atrás, vamos voltar um pouquinho lá atrás, na época dos nossos ancestrais. Imagina que lá atrás, quando o homem não tinha comida, ele ia ficar prostrado, ia ficar cansado, ia ficar desanimado, com o metabolismo lento. Ele ia ser comido por outro animal, ele ia morrer de fome. Então, quando você está no estado não alimentado, obviamente você tem que estar saudável para fazer isso, vou te explicar como faz do jeito certo, o teu corpo começa a liberar adrenalina, justamente para você ter condições, energia para você caçar, para você fugir de uma presa, de alguma coisa que possa, de repente, colocar em risco a tua saúde. Então, teus níveis de cortisol, o teu corpo, ele, através do mecanismo de defesa,
diretamente de sobrevivência, ele começa a aumentar aí os níveis de, principalmente adrenalina. Então você fica muito ligado, você fica muito aceso, você fica com uma clareza gigante quando você faz jejum do jeito certo, tá? Outra questão também que a galera me pergunta muito, que é a questão da massa muscular. Quando você faz jejum do jeito certo, comendo alimentos nobres, que eu vou falar aqui como você fazer jejum, vou te explicar como você faz jejum. O que acontece? Muita gente acha que jejum perde massa muscular. O teu corpo é tão inteligente, que quando você fica períodos sem se alimentar, o seu corpo aumenta e muito a produção de GH. E GH é o hormônio do crescimento. Então, quando você entra em processo, você está horas em jejum, dias em jejum, a tua produção de GH, ela aumenta e muito, justamente aí para você quebrar a gordura, ele quebrar aquela gordura e ao mesmo tempo ele preservar a sua massa muscular. Entende? Por que você não perde massa muscular? Obviamente, se você fizer tudo certinho, os protocolos seguros, se alimentar do jeito certo, você não perde massa muscular porque o teu corpo é muito inteligente. Massa muscular é uma coisa nobre no nosso corpo. Tudo que seu corpo não quer é justamente usar a massa muscular. Imagina se ele vai usar a massa muscular da sua boca. Como que você vai mastigar? Se ele vai usar a massa muscular da tua perna, como que você vai correr? Se ele vai usar a massa muscular da tua mão, como que você vai subir numa árvore? Tudo que o teu corpo não quer é que ele usar a massa muscular. Então o teu corpo, enquanto você tiver gordura na sua barriga, quando você tiver gordura no seu corpo, o teu corpo vai estar utilizando essa gordura. 1 quilo, isso aqui tá 1 quilo, tá, gente? 1 quilo de gordura tem 7.000 calorias. 7.000 calorias. Pega na tua barriga agora, pega na tua barriga, as duas mãos assim, se tiver uma barriga grande, pega na tua barriga assim, coloca a mão assim, ó. Coloca a mão na sua barriga assim, ó. Tá pegando a tua barriga? Então imagina só, você tá com muita barriga, quantos quilos está acima do peso? 1 quilo de gordura tem 7.000 calorias. Mas, tio Ed, o que é 7.000 calorias? Vou te dar um exemplo aqui. 7.000 calorias, se você fizer uma corrida de 1 hora, sem parar, numa velocidade de 10 km por hora, que é difícil pra caramba, você vai gastar 600 calorias. Uma caminhada de 1 hora, sem parar, você vai gastar em média, obviamente depende do teu peso, depende da tua idade, mas uma caminhada aí de 1 hora, você vai gastar 300 calorias. Então, ou seja, olha que doideira. Para você gastar 7.000 calorias. Olha, você acha que o teu corpo, que esse monte de gordura que você tem no seu corpo, ele vai buscar teu músculo? Você acha que o teu corpo é doido de pegar um músculo do teu rosto, o músculo da tua perna, para usar como energia, sendo que você tem, talvez aí, imagina, se você tem 10 quilos, se você está 10 quilos acima do peso, você tem aí 70.000 calorias. Aí teu corpo vai lá usar a massa muscular. Ele não é louco de fazer isso, então para com essa coisa de achar que ele vai usar a tua massa muscular. Isso é no caso extremo, do extremo, do extremo, do extremo, do extremo. Quando você passa aí muitos dias sem se alimentar. No caso extremo, quando você zera ali a tua massa muscular, aí sim, entendeu? Mas para zerar a tua massa, para zerar a sua gordura, meu amigo, é muita gordura. Então não se preocupa com isso, desde que você faça jejum do jeito certo, comendo os alimentos nobres, usando os protocolos seguros que eu vou falar agora, tá? Então vamos lá. Outra coisa muito importante, que é justamente o porquê, é um dos benefícios que eu utilizo em mim, tá? Meu pai é diabético, eu tenho característica, eu tenho genética para ser diabético tipo 2. Eu, tio Ed, tá bom? Então o que eu encontrei no jejum? Uma forma de prevenir o diabetes tipo 2. Então o jejum, ele reduz a resistência à insulina. Então, ou seja, reduz o açúcar no sangue. Então, um cara como eu, com 40, vou fazer 46 o mês que vem, quero presente, tá, gente? Então, ó, eu vou fazer 46 o mês que vem. Eu tenho genética. Então, se eu começo a viver um estilo de vida ou faço mais escolhas na minha vida, eu vou ser diabético. Eu vou começar a tomar remédio pro resto da minha vida. Então, o jejum é uma ferramenta muito poderosa da qual eu utilizo como uma forma preventiva, como uma prevenção para eu não me tornar um diabético, entende? Entre outras escolhas que eu faço aqui, o jejum também é para isso aqui, tá? Então, outra coisa, se você está com o corpo muito inchado, sabe aquele corpo, sabe, você olha para o espelho, tá assim, tá grande, o teu corpo todo inchado, o jejum, ele diminui a retenção líquida. Então, a primeira coisa que você faz quando faz jejum do jeito certo é diminuir, em 1 semana você diminui aí
praticamente quase toda a sua retenção líquida. Tem gente que perde aí em uma semana 6 quilos. Já tive alunos que perderam 5 quilos de retenção líquida, sem perder 1 quilo de gordura, de tanto que as pessoas hoje estão retidas. Muito alimento processado, muita retenção líquida, muito inchaço, tá? Outra coisa também que é muito importante, pouca gente fala do jejum, que é uma das coisas que eu faço bastante, melhora a sua permeabilidade intestinal. Então o que acontece? Muita gente hoje se alimenta até bem, e aí vem um grande problema, você se alimenta bem, mas o seu intestino muitas vezes não está, digamos, saudável o suficiente para absorver os alimentos que você está comendo. Então você está comendo tudo certo, está até suplementando muitas vezes, tomando whey, tomando creatina, mas muitas vezes o teu intestino ele não está saudável, porque você talvez coma o tempo todo. Você precisa dar um descanso para o seu intestino, ele precisa descansar um pouquinho. E quando você faz jejum, fica período sem se alimentar, você melhora, sabe? Melhora a parede intestinal, ela funciona como um pedágio. Imagina um pedágio, que ele abre e fecha para os carros passarem, certo? Então, essa parede intestinal, ela precisa do quê? Ela precisa estar descansada, ela precisa ser saudável. Porque se você está comendo, principalmente alimentos processados o tempo todo, essa parede ela começa a ficar cada vez mais um buraco. Então começa a passar, tudo que você come, o teu intestino não segura. E tudo que passa nessa parede intestinal, muitas vezes passa o quê? Passa às vezes química, passa muitas vezes coisas que o teu intestino deveria processar e mandar para outro lugar, tá entrando na tua corrente sanguínea. Aí você fica doente, você é aquela pessoa que está sempre com dor de cabeça, aquela pessoa que está sempre com a imunidade muito baixa. O teu intestino não está segurando os alimentos que você está comendo, não está conseguindo também absorver os nutrientes. Então você come e você não consegue ganhar massa muscular. Muitas vezes o teu problema está no seu intestino. Então até isso o jejum ajuda, tá bom? Então outro ponto importante que muita gente não sabe, e agora já fechando os benefícios aqui, é falar sobre autofagia. Autofagia é uma coisa incrível, assim, que hoje eu também faço jejum para isso. Autofagia eu costumo dizer sempre aqui, é uma reciclagem que o teu corpo faz. Então a gente tem aqui várias células doentes no nosso corpo e quando você faz um jejum mais prolongado, principalmente a partir de 24 horas, o teu corpo faz uma reciclagem nas suas células. Então o teu corpo limpa de dentro para fora, faz um verdadeiro detox em você. Imagina que você tem algumas células velhas, danificadas, que não servem para nada no seu corpo. E quando você faz jejum mais prolongado, o teu corpo consegue fazer o quê? Ele consegue tirar essas células, utilizar essas células danificadas, usadas, que não estão servindo para nada no seu corpo. Ele consegue renovar essas células, consegue criar células novas. Isso se chama autofagia. E muita gente fala que o jejum faz mal. Mas se vocês derem um Google, daqui a pouquinho, quando terminar essa live aqui, coloca lá, Prêmio Nobel de 2016. O Prêmio Nobel de Medicina de 2016, quem ganhou foi um biólogo japonês falando exatamente sobre autofagia. E tem muita gente na internet falando que jejum faz mal. A principal prêmio Nobel, ou seja, a maior premiação da medicina foi para um japonês em 2016 falando sobre exatamente os benefícios da autofagia no jejum. E vem gente na internet falar que o jejum faz mal, pelo amor de Deus. Então vamos lá, obviamente, se você sente algum desconforto, é sinal que você não está fazendo o jejum do jeito certo. Vamos agora, como fazer jejum, tio Ed? Explica agora como fazer essa parada. Já tentei fazer jejum, não consegui. Senti dor de cabeça. Me fala aqui nos comentários rapidinho, enquanto eu bebo água aqui. Quem já fez jejum, quantas horas de jejum você já fez? Só para eu entender quem está nessa live aqui. Porque dependendo do nível da galera que está aqui, eu já vou avançar um pouco mais. Se for uma galera mais iniciante, eu vou aqui passar uns protocolos mais iniciantes, tá? Me fala aqui nos comentários quantas horas. Me fala o seguinte, a primeira pergunta vai ser, quem já fez jejum aqui? Sim ou não? Quem já fez, coloca sim, e quem nunca fez, coloca não, para eu saber. Quem já fez jejum? Sim ou não? Você já fez jejum? Sim ou não? Coloca aí, enquanto eu bebo água aqui. Dependendo do nível da galera aqui, eu vou passar um protocolo mais para iniciante. Se a galera for mais avançada, eu passo um protocolo mais avançado um pouquinho. Coloca aqui, quem já fez jejum? Eu nunca fiz jejum. Nunca fiz jejum.
Ó, nunca fiz, não. 18 horas, a Thalita já fez 18 horas. Rosângela, não. Sim. Isabel. Rose, não. Daniel também não. A Gui, 14 horas. Mônica, não. André, sim. Beleza. Aline, Newton, não. Mário também não. Vamos ver aqui. Rose, 24 horas, é um jejum mais avançado. Beleza, ó. 12 horas. Tô vendo que a galera aqui é uma galera mais iniciante. Muita gente nunca fez jejum aqui. Vou passar um intermediário aqui que serve tanto para as pessoas mais avançadas e também para as pessoas que estão começando, tá? Então é o seguinte hoje, ó. Teles não, beleza. Show de bola. Então vamos lá, só vou desativar aqui um pouquinho. Já fiz 24 no máximo. Ó, o André aqui tá já um jejum mais avançado. Beleza. Deixa eu só desativar aqui para não me perder aqui. Então vamos lá. Então a primeira coisa. Tio Ed, eu quero fazer o jejum. Quero fazer o jejum, tem uma gordura aqui que não sai de jeito nenhum. Tô com problema de resistência à insulina. Inchaço no meu corpo. Pé inchado. Não consigo emagrecer, não consigo ter energia. O jejum vai resolver essa parada toda. Então, como é que eu preciso fazer? Eu quero começar hoje. Imagina que você caiu hoje nessa live aqui, não me segue, não sabe quem sou eu, não sabe de nada e você quer aprender a fazer o jejum hoje, tá? Então é o seguinte, a primeira coisa que você precisa fazer não é exatamente fazer o jejum. A primeira coisa que você precisa fazer não é o jejum. Se você hoje se alimenta mal, você começar a fazer jejum, você não vai conseguir fazer o jejum. Então a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para aquilo que você está comendo e limpar a sua alimentação. Então, como assim limpar a sua alimentação? Você precisa olhar, se você é uma pessoa que come muito açúcar, muito doce, muito bolo, sabe? Muito pão, refrigerante, doce, principalmente frutas com muita frutose, muita fruta o tempo todo, principalmente aquelas frutas com muito açúcar, você vai ter muita dificuldade em fazer o jejum. Porque todos esses alimentos são alimentos processados que aumentam muito a sua insulina. Então o que acontece? Quando você começar a fazer jejum, você vai sentir dor de cabeça, sentir fraqueza, você vai sentir enjoo, vai sentir fome o tempo todo. Por quê? Porque esses alimentos que você está comendo não são alimentos essenciais. Então o que você precisa fazer? Você precisa mudar primeiro a tua alimentação. Então o primeiro passo é você primeiro fazer de 3 a 5 dias. Eu recomendo para meus alunos sempre 5 dias. 5 dias se alimentando melhor. Então evita esses alimentos. Se puder ficar uma semana sem comer, comer açúcar, doce, bolo, começa a comer mais o quê? Alimentos nobres, que eu falo todos os dias aqui. Quais são os alimentos nobres? Todos os tipos de carnes, vegetais, oleaginosas, frutas com baixo açúcar, vegetais com baixo amido, alimentos que eu falo todos os dias aqui, gente. Tá? Então quando você passar a se alimentar através de alimentos nobres, esses alimentos são alimentos essenciais que vão deixar a tua insulina mais baixa um pouquinho e quando você começar a fazer o jejum, o teu corpo não vai estranhar. Teu corpo vai falar assim, nossa, tranquilo, nem imaginava que era tão fácil assim. A maioria dos meus alunos aqui, quando começam a fazer jejum, eu falei, peraí, vocês estão sentindo alguma coisa? Eu mando mensagens, conversam comigo o tempo todo. Falei, tio Ed, não tive problema nenhum em fazer jejum. Não sabia, a maioria deles falou assim, não sabia que era tão fácil fazer jejum. Por quê? Porque primeiro a gente mudou a alimentação deles. Eles passaram a comer alimentos nobres e depois vem o segundo passo. Então o primeiro passo é você fazer o quê? Uma semana, limpa a sua alimentação, evita esses alimentos processados, refrigerante, doce, para de comer isso durante uma semana e aposte em alimentos nobres. Aí você vai começar a fazer o primeiro protocolo de jejum. Então, o primeiro protocolo de jejum para uma pessoa que é mais iniciante, principalmente se você comia muito doce, muito bolo, muito açúcar, é interessante que você faça o 12 por 12. Comece por 12 por 12. Tá? Mesmo que você lá atrás já fez jejum e você já está fazendo jejum mais avançado e você não conseguiu emagrecer, não conseguiu perder gordura, não conseguiu baixar o teu açúcar no sangue, volta lá atrás e começa do jeito certo. Então começa primeiro mudando a alimentação e o segundo passo fazer o 12 por 12. O que é o 12 por 12, tio Ed? É um protocolo muito seguro que é você fazer, por exemplo, a tua última refeição às 8 horas da noite
E depois você, obviamente, não come mais nada. À noite pode tomar um chá, né? Um chá de preferência sem cafeína aí, justamente para você não atrapalhar o teu sono. Toma um chazinho à noite, não beba muita água, principalmente ali próximo ao dormir. Então você vai acordar várias vezes para ir ao banheiro. Ou seja, você vai beber água ou vai tomar um chazinho sem açúcar e sem adoçante à noite. Depois da sua janta, 8 horas da noite. Aí você vai dormir, você conta com o horário da noite. Aí você dorme, vai acordar no outro dia e você vai quebrar o seu jejum 8 horas da manhã. Quando você faz das 8 da noite às 8 horas da manhã, você já está fazendo um jejum que antigamente a gente chamava de jejum do exame de sangue, né? Não sei se fala isso ainda, mas antigamente a gente tinha que ficar 12 horas em jejum para colher sangue, fazer algum tipo de exame. Então, é o 12 por 12. Então, é muito simples você fazer isso. Então, ou seja, você vai estar dormindo basicamente. Mas para algumas pessoas, algumas pessoas que acordam de madrugada para comer, isso já vai ajudar. E quando você faz o 12 por 12, já começa a ter alguns benefícios. Um deles é você começa a melhorar a tua resistência à insulina e como você começa a diminuir a vontade de comer doce. Olha que doideira. Quando você faz o 12 por 12, um jejum muito simples, você já começa a ter vários benefícios. Nesse momento ainda o seu corpo não está, ele está iniciando a queima de gordura. 12 por 12 é um jejum bem iniciante. Então comece pelo 12 por 12. E você vai ficar quanto tempo no 12 por 12? Você vai ficar uma semana no 12 por 12 comendo alimentos nobres. Aí você vai passar uma semaninha, você precisa adaptar o seu corpo 12 por 12. Terminou o 12 por 12 por 12, o 12 por 12, você vai avançar um pouco mais. Se você não tiver nenhum tipo de dificuldade, você vai fazer agora o intercalado. Então você vai fazer 12 por 12 e vai intercalar isso 12 por 12 com o jejum de 16 horas. O jejum 16 por 8 é o jejum mais estudado porque é o jejum mais praticado hoje. Então, tudo praticamente que você sabe de jejum hoje, que você escuta aqui, a grande maioria das pessoas praticam 16 por 8, que é um jejum muito seguro ainda, tá? Então, muita gente faz o 16 por 8. E aqui, no 16 por 8, você já começa aqui a queimar as gorduras, você também abaixa o açúcar no sangue, você já começa a colher os resultados de emagrecimento. E aqui, lembra que eu falei para vocês no começo da live? Que o seu corpo, você estava comendo o tempo todo e o teu corpo estava armazenando, imagina que isso aqui é um fígado, ele estava armazenando gordura no seu fígado, né? A gente vai falar de uma forma bastante simples aqui para você entender, tá? Então o teu corpo pegou a energia proveniente do alimento e colocou no teu fígado. Quando você chega ali 12 horas sem se alimentar, contando sempre com o horário noturno, horário da noite, 12, 13, 14, o teu corpo já começa a diminuir o consumo do glicogênio, ou seja, da energia do teu fígado, e ele começa a pegar essa gordura aqui. Então, ou seja, ele começa a partir de 16 horas, já começa esse processo, que é tirar a gordura da sua barriga e colocar para você fazer as coisas, andar, pensar, piscar, metabolismo, todo o teu corpo precisa de energia. Então, a partir de 16 horas, ali basicamente começa todo esse processo aí. 12 horas já começa o processo, mas ali em 16 horas começa a intensificar e muito essa queima de gordura aí. Então quando você faz um 16 por 8, você já está perdendo a tua barriguinha aí. Então para quem está começando, eu recomendo que você faça o quê? Nosso dia tem 7 dias, você escolha 3 dias da semana de forma intercalada e você coloca o 16 por 8. Então, ou seja, segunda-feira você pode começar com 12 por 12, vai fazer a tua última refeição 8 horas da noite e depois só vai comer no outro dia 8 horas da manhã. Na terça-feira você vai fazer o teu jejum 16 por 8. 16 por 8, como que eu faço, tio Ed? 16 por 8. Vou te dar uma sugestão aqui. Você pode fazer a tua última refeição 8 horas da noite, aí você vai, dorme, pula o seu café da manhã e come no outro dia, meio-dia, ou seja, já almoça, por exemplo, tá? E se você acorda às 6, 7, 8 horas da manhã, você vai fazer o quê? Você não vai comer nada com calorias, que eu estou falando para vocês aqui é um jejum calórico. Aí o que você vai fazer? Você vai tomar um café sem açúcar, sem adoçante, vai tomar água com limão, água com sal. E agora o salzinho na água, ele te ajuda. A partir de 16, 18 horas aqui, a partir de 16 horas é interessante você colocar um pouquinho de sal na água. Lembra que eu falei para você que muitas pessoas sentem alguns sintomas de dor de cabeça?
E muitas vezes essa dor de cabeça não é necessariamente por falta de comida, é porque você está desidratado. Então falta alguns tipos de minerais no seu corpo, porque quando você faz jejum, você vai muito ao banheiro. Ou seja, você bebe água, mas você também joga muita água. Você está constantemente indo ao banheiro. Quem faz jejum vai muito ao banheiro, porque você não tem retenção líquida. E o problema quando você vai muito no banheiro, um lado é bom, porque você desinflama, porque você desincha. Mas, por outro lado, você também está jogando para fora alguns minerais importantes. Então, quando você acorda de manhã, muitas vezes você está semi-desidratado. E isso faz você sentir dor de cabeça. E como é que resolve esse problema de dor de cabeça? Bebendo água e colocando uma pitadinha de sal integral. O que é sal integral? Sal do Himalaia, sal rosa, sal grosso, isso tudo é sal integral. Isso é colocar uma pitadinha só, tá? Tiver, já tem pressão alta, não tem nada a ver. Sal, gente, quem deixa você com pressão alta é refrigerante. Você está com medo de comer sal, mas não tem medo de tomar refrigerante. Então, quem está deixando você hoje com pressão alta é o sedentarismo, é o doce, é o açúcar, é o refrigerante. Você acha que aquela pitadinha de sal vai deixar você com pressão alta? Então, bota um pouquinho de sal, tem minerais importantes no sal que vão te ajudar, esses minerais, a você não sentir dor de cabeça. Então, só uma pitadinha, colocou na água ali e você vai segurar esse jejum aí até meio-dia. Quando chegar meio-dia, você quebra o seu jejum. E como que você vai quebrar o jejum? Sempre com alimentos nobres. Porque se você quebrar esse jejum com doce, com bolo, com açúcar, com farináceos, você está jogando todos esses benefícios no ralo. Então, ou seja, você vai comer com aquilo que o seu corpo mais precisa, que são os alimentos nobres, proteínas e principalmente gorduras boas. Então você pode quebrar o quê? Faz um mega de um café do almoço ali, pode almoçar já, ou se você não está com fome de comer um almoço, carne, enfim, alguma coisa assim, vegetais, você vai lá, prepara um ovo, um omelete, um mexido, com bacon artesanal, e você mistura aquilo lá e come. Aquilo é uma ótima forma com abacate, tá? Com gorduras boas, oleaginosas. Então essa é uma forma inteligente de você quebrar o seu jejum. Então quando você fica em jejum, tudo que o teu corpo precisa é de alimento nobre. Tudo que o teu corpo precisa é você colocar para dentro dele aquilo que ele realmente necessita. Tá? E aí a gente abre um outro problema aqui, que muita gente acha que o carboidrato, né, vamos falar do carboidrato aqui, o carboidrato não é um macronutriente essencial. Obviamente você pode estar comendo, e a gente come carboidrato aqui também, mas se você, naquele momento que você vai quebrar o teu jejum, você joga muito carboidrato, principalmente processado e refinado, pão, bolo, e não joga proteínas e gorduras boas, você vai ficar ali com fome o tempo todo. Porque o que faz você não sentir fome é quando você coloca para dentro do seu corpo aquilo que é essencial. Então, quando teu corpo ele consegue sinalizar para você quando você fica saciado, desde que você coloque para dentro dele aquilo que ele realmente precisa. Então, quando você coloca a quantidade de proteínas, a quantidade de gorduras boas nas suas refeições, você recebe no teu cérebro um sinal que você está saciado. Aí você está saciado e você para de comer. Qual que é o problema do carboidrato? Principalmente esse processado, que o teu corpo não consegue identificar. Você não consegue sinalizar para ele que você está cheio. Porque o teu corpo muitas vezes não consegue entender que alimento que é aquele. E você fica num saco sem fundo, comendo o tempo todo. Por isso que você não consegue parar de comer. Porque você não está comendo os alimentos nobres. Porque quando você começar a comer os alimentos nobres em todas as suas refeições, vai ser natural você conseguir espaçar as suas refeições. Não tem como você acabar, você terminou de fazer um almoço, você comeu carnes, vegetais, ovos, enfim, oleaginosas, frutas, algumas frutas saudáveis, né, com pouco açúcar, e você não, é impossível, nem que você soque comida para dentro, você está atolado quando você come isso, porque você está saciado, porque o seu nível de leptina, que é o hormônio que faz você ficar saciado, está muito cheio, não tem como entrar mais comida. Então é natural que você comece a espaçar suas refeições, entende? Então o que vocês precisam fazer? Entra no meu Instagram aqui, todo dia eu falo sobre os alimentos nobres, passa a comer alimentos nobres. Aí o que acontece? Você vai fazer o 16 por 8, e 16 por 8 qual que é? Você vai fazer a tua última refeição 8 horas da noite e vai pular teu café da manhã e faz aí a sua primeira refeição meio-dia. E você vai intercalar.
Segunda, 12 por 12, terça, 16 por 8, segunda, 12 por 12, 12 por 12, e você vai intercalando. Então, uma semana tem 7 dias, então começa com 12 por 12, depois 16, e vai intercalando. É muito mais fácil para você que está começando e não tem um apoio, um suporte de um profissional. Porque se você tem um suporte de um profissional, ele pode avançar com um jejum mais avançado, porque ele vai estar te apoiando, pegando a tua mão o tempo todo. Agora, se você está fazendo sozinho o jejum, é muito importante que você faça ele sempre de forma progressiva, de forma cautelosa e sempre observando o seu corpo. E vai aumentando as horas. Então, aí foi. Então, você fez 16 intercalando, 12 por 12, 16 por 8. Fechou? Aí você vai comer quantas refeições? Você vai comer dentro dessa janela de alimentação. Não existe um número ideal, mas eu aposto para vocês, se você estiver comendo alimentos nobres, você não vai conseguir fazer mais de 3 refeições nessa janela de 8 horas. Porque ninguém consegue comer muitas refeições porque está comendo alimentos nobres, alimentos que realmente estão saciando a tua fome. Agora, se você comer alimento errado dentro da janela de alimentação, você vai sentir fome. Então, muito importante que você se alimente através do quê? Proteínas proteínas e gorduras boas, ok? Aí, tio Ed, por quanto tempo eu faço isso? Uma semana. Aí, na terceira semana, a primeira foi de 12 por 12, segunda intercalando 12 por 16, aí você pode pular, mantém o 12 por 12 e você avança e tenta fazer aí um 24 por 4. O que é 24 por 4? É você tentar fazer 20 horas de jejum e ficar com 4 horas de janela de alimentação, tá? E quando você cair para o 20 por 4, você vai ficar com 4 horas. Aí você diminui e você vai fazer isso 2 vezes por semana. Então vai ser 12 por 12. Aí na terça-feira você pode fazer um 20 por 4. Aí depois 12 por 12, aí depois você pula, pode fazer o 12 por 12 de novo, depois faz o 20 por 4. Tenta fazer 2 vezes na semana, escolha principalmente aqueles dias que você está mais corrido, que você está mais trabalhando, que você está mais cheio, que é para você não lembrar ali que você, digamos, está fazendo jejum. Isso ajuda bastante, tá? E você vai fazer 12 por 12 e depois 2 dias na semana você vai tentar fazer um 20 por 4. Então intercalar é uma forma bastante segura de você conseguir fazer o jejum aí. E depois, se você passa uma semana fazendo isso, aí lá na frente você vai tentar na outra semana fazer um jejum que é apenas uma refeição por dia, que é o jejum que a gente chama aqui o 23 por 1 ou o 24 que a gente chama aqui, ou seja, apenas uma refeição. Então você vai escolher um horário para você comer. Eu recomendo fortemente que você coma na hora do almoço, por volta de meio-dia, tá? Por quê? Porque a gente, nosso intestino, nosso corpo, ele tem períodos na qual ele está mais preparado para digerir, digamos assim, o seu alimento. Então, ou seja, na parte da manhã o seu corpo está acordando e mais no final da tarde o seu corpo já está se preparando para dormir. O teu metabolismo já está abaixando, que é um processo natural. Então, o nosso corpo ele começa a produzir alguns hormônios e depois no final da noite, no meio da tarde, no começo da noite, o corpo começa a produzir outros tipos de hormônios. Então, qual que é o melhor horário para você se alimentar? Onde que digamos, o fogo da chama está mais aceso? É principalmente nesse horário aí de meio-dia. Então, se você vai fazer um jejum de 24, uma refeição por dia, eu recomendo que você faça aí 24, que seja essa única refeição meio-dia, assim o teu corpo vai ter, assim, digamos, mais condições de digerir aquele alimento ali. E depois de jejum de mais de 24 horas, eu não recomendo que você faça aqui, principalmente sem um profissional te acompanhando, tá? Porque aí depois tenta intercalar aqui vários protocolos, enfim, tem outras questões aqui, tá? Então, o que você pode fazer? Então, você vai buscando, fazendo esse jejum intercalado, até você atingir o teu resultado. E quando você atingir o teu resultado, você tenta se manter lá. Eu consegui já perder 10, 15 quilos de jejum. Então, e agora, o que eu faço? Você não precisa fazer isso pro resto da sua vida. Então, você pode fazer o que eu faço hoje. Então, o que eu faço hoje? Meu estilo de vida é viver no jejum 16 por 8. O que é 16 por 8? Eu pulo o café da manhã. Então eu como meio-dia, eu almoço meio-dia, treino de manhã, treino em jejum, almoço meio-dia, tomo meus suplementos, porque suplementos quebra jejum, então eu já almoço, em seguida ali tomo meus suplementos e depois eu fico com essa janela mais ou menos de 8 horas, tá?
Aí depois eu faço talvez mais uma refeição no meio da tarde, muitas vezes não, depende se eu tô com fome ou não. E depois faço minha última refeição ali por volta de 7, 8 horas da noite. Então eu faço normalmente 2 refeições por dia, às vezes 3, mas normalmente eu faço 2 refeições por dia, 2 grandes refeições. E eu como, eu nunca tive tanta massa muscular, eu nunca tive tanta saúde como eu tenho hoje. Então, ou seja, eu vivo no jejum, meu estilo de vida é viver no jejum 16/8, tá? Obviamente pode acontecer de acordar um pouco com a minha família no domingo, acordar cedo, tomar um café da manhã com eles e quebrar meu jejum um pouco mais cedo. Pode acontecer, a cada 15 dias eu faço um jejum mais prolongado, um jejum de 24, às vezes um jejum mais longo, mas esse é o meu padrão, tá? Esse vai o meu padrão de vida, então eu faço um jejum para buscar uma autofagia a cada 15 dias, mas meu estilo de vida é esse. E você pode se manter no 12/12 aí, que é bem interessante já. E eventualmente você faz um 16/8 para você ali conseguir equilibrar esse que a gente chama de gasto energético. Ou seja, você vai primeiro fazer jejuns mais longos para você conseguir emagrecer, para você conseguir perder essa barriga, e a partir do momento que você resgata de novo essa flexibilidade metabólica, ou seja, essa capacidade do seu corpo de usar as gorduras como fonte de energia, aí o seu corpo ele vai fazer o quê? Ele vai ficar um carro flex. O que é um carro flex? Quando você se alimenta, ele utiliza a energia proveniente do alimento. E quando você está em jejum, seja 12, 14, 16 horas, o teu corpo está utilizando a energia que ele acabou de armazenar, seja a energia que estava armazenada, digamos, aqui no fígado, tá? Ou a energia que está armazenada na sua barriga, lá na gordura visceral, lá na gordura do seu fígado, aonde tiver gordura, ele vai utilizar. Então é isso que eu faço hoje, tá? Aqui com meus alunos aqui a gente faz protocolos mais avançados um pouco, mas assim, para falar abertamente aqui de uma forma geral, eu não recomendo fortemente que você faça jejum aí sozinho, sem acompanhamento de um profissional, jejum acima de 24 horas, beleza? Algumas pessoas mandaram mensagem aqui hoje, eu abri uma caixinha aqui de perguntas, algumas pessoas mandaram, tio Ed, o Cláudio Tavares mandou assim, ó, sem sentir dor de cabeça, mas como assim, tio Ed? Sempre deu a entender que ele já fez jejum e sentiu bastante dor de cabeça, né? Então, se você está sentindo dor de cabeça, é o que eu falei lá atrás. Primeiro, aumenta o consumo de água e coloca um pouquinho ali de sal na água que resolve esse problema aí da dor de cabeça, tá? Então, muitas vezes você está desidratado e você não sabe disso. Então, quando você hidrata o seu corpo, coloca ali um pouquinho de minerais através de uma pitada de sal, você consegue amenizar essa questão aí da dor de cabeça, tá? A Bruna me mandou assim, ó, vou perder massa muscular se eu fizer jejum, Bruna? Não, justamente quando você se alimenta do jeito certo, através de alimentos nobres, e você faz jejum, o teu corpo ele tem um mecanismo de defesa, um mecanismo de cuidar do seu corpo, de preservar a sua massa muscular, que é aumentando níveis de produção de GH, que é justamente o hormônio do crescimento. Então, se você faz jejum com os protocolos certos, de forma progressiva, e se alimentando através de alimentos nobres, o teu corpo libera bastante GH e você não perde massa muscular, ok? Mais aqui, deixa eu ver. O Pedro colocou assim, o que não quebra jejum? Então, é o que a gente está falando aqui do jejum calórico, então a ideia é não colocar calorias para dentro. Então, se você está fazendo jejum, no período que você estiver em jejum, você pode beber água, água com gás, café sem açúcar e café sem adoçante, água com limão e um pouquinho de sal, água com sal. Isso também não quebra o jejum, beleza? Obviamente você pode colocar algumas especiarias juntos, canela, mas por que eu não recomendo que você faça aquele shot? Normalmente as pessoas fazem shot de manhã. Porque se você começa a colocar um monte de coisa, um monte de especiarias, um monte de coisa no teu shot, isso pode aumentar os níveis de calorias, esse teu shot, e muitas vezes ele pode quebrar o jejum. Então, para você garantir que você está fazendo jejum calórico, ou seja, não está ingerindo calorias, eu recomendo que você fique só nisso. Água com gás, água com limão, água com sal e também café e chás sem açúcar e sem adoçante. Galera, isso garante que vocês aí não vão quebrar o jejum de vocês. Beleza? Show de bola, 1h05 falando aqui, fiquei até rouco, gente. Ficou meio confuso aqui, não? Deixa eu abrir os comentários aqui.
Deu para entender? Eu tentei falar de uma forma bastante didática e simples aqui, porque é um assunto assim um pouco, né? Essa questão metabólica, a questão daqui. Deu para entender? Ficou meio confuso? Show de bola? Ficou confuso, galera? Deu para entender? Deixa eu beber uma aguinha aqui, falando em água. Ficou confuso? Deu para entender? Ó, responder para um direct, o Ed. Quem tiver alguma dificuldade, pode mandar no direct, depois eu respondo lá, tá, galera? Eu faço questão eu mesmo. A gente tem um suporte aqui, uma equipe que me ajuda aqui. Mas às vezes, quando é uma questão muito técnica aqui, a galera me pede para responder e eu faço questão de responder de forma bastante pessoal lá mesmo, tá? Ó, galera, ó, poucas dicas suas, já tive aqui um excelente resultado. Bacana, valeu, professor, muito obrigado. Muito bacana. Ovos. Show de bola. Eu adoro isso, gente, porque eu vivo isso, entendeu? Eu vivo isso. Eu vejo meus alunos curarem problema de gordura no fígado. Eu vejo meus alunos com a autoestima lá em cima. Então eu sou apaixonado por esse tema. Porque você não gasta R$1, caramba. Você não gasta R$1. Você não gasta R$1 para você ter saúde. Olha que doideira isso. E muita gente aí falando para você se matar de comer em 3 horas. Como que você vai emagrecer se você está comendo em 3 horas? Me explica, pelo amor de Deus. Show de bola, galera. Ficou meio confuso ou não? Ficou meio confuso? Beleza. Ó, a Aline colocou assim, uma refeição. Você faz uma refeição quando você já está lá na frente, tá, Aline? Quando você faz um jejum de 24 horas, que você faz apenas uma refeição por dia. Tá? E quando você faz um jejum de 24, não é interessante você ficar fazendo 24 todos os dias. A não ser que seja sendo acompanhado com um profissional e ele está ali numa estratégia como essa. Agora, se você está fazendo jejum sozinha, não é interessante você fazer jejum todos os dias, de 24. E você pode pegar 1 ou 2 dias na semana. Tem um protocolo muito bacana, que é você fazer 12 por 12 todos os dias e você escolher, igual eu falei para você, que é um protocolo muito estudado, falando para você fazer fazer jejum de 24, 2 vezes por semana. Você tem um resultado incrível de queima de gordura, tá? Não precisa fazer todos os dias, escolhe 2 dias da semana, tá? Então vamos imaginar, uma semana tem 7 dias, vai pegar terça-feira, eu vou fazer um jejum de 24. Então você vai acordar de manhã e você vai comer normalmente, tá? Quando você faz um jejum de 24, é muito interessante que você jante bem no outro dia. Então, como você vai fazer um jejum de 24? Você vai, por exemplo, vai almoçar, vamos colocar aqui. Então, de um dia anterior, você tem que fazer uma boa refeição, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui, só para ficar claro aqui para a Aline, que ela ficou meio confusa aqui, ó. Colocou assim, última refeição. Então, vamos lá. Então, imaginar que vocês querem fazer um de 24. Amanhã que dia que é? Amanhã é terça-feira, né? Então vamos imaginar que amanhã eu quero fazer um jejum de 24 vamos colocar aqui na quarta-feira, vou fazer um jejum de 24. Por quê? Porque amanhã eu vou comer bem, eu vou jantar bem. Hoje eu vou que horas são? Não vou jantar mais hoje não, tá, gente? Então amanhã eu vou acordar amanhã. Vou me imaginar, tá? Não vou fazer isso não. Vou colocar aqui pra vocês que vão fazer um jejum de 24. Amanhã de manhã eu vou acordar, vou quebrar meu jejum de manhã. Vou almoçar e vou jantar amanhã. Vou fazer todas as refeições aqui. 3, 4 refeições por dia. Vamos imaginar. Porque eu vou preparar o meu corpo para fazer o jejum na quarta-feira. Então, quando você faz um jejum de 24, você precisa se alimentar bem no dia anterior. Tá? Por isso que é importante vocês terem sempre um suporte de um profissional. O que ele vai fazer? No dia anterior, você vai comer bem. Você vai tomar seu café da manhã, vai almoçar e vai jantar ali por volta de 8 horas da noite. Vamos imaginar que amanhã a gente faça isso. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai, no outro dia, toma o teu café da manhã, faz o teu almoço e almoça meio-dia. Chegou meio-dia, aí você vai parar de comer, tá? E você vai tomar o quê? Água com gás, café, chá. E ali vai esticando, bebendo muito líquido, aí você vai sem comer nada. Aí você pula o teu almoço, o teu jantar, aí você vira no outro dia, pula o café da manhã e você quebra o seu jejum, no caso, na quinta-feira, meio-dia. Você fez 24 horas. Beleza? Então, ou seja, você jantou, almoçou meio-dia, não comeu mais nada o dia todo, pulou o café da manhã do outro dia e quebrou o seu jejum ali, fez o de jejum ali às 12 horas. Então, muito importante você sempre se alimentar muito bem
no dia anterior, quando você faz um jejum aí, principalmente de 24 horas para cima, tá? Uma coisa muito errada que a galera faz, muitas vezes, é sair à noite na balada e no outro dia acordar de manhã e falar, nossa, vou fazer um jejum aqui, porque eu bebi muito ontem, comi um monte de besteira, comi só porcaria. Isso é a pior coisa que você pode fazer. É a pior coisa que você pode fazer. Porque quando você bebeu muito no dia anterior, comeu muita comida processada, o seu corpo está o quê? Desidratado, e o seu corpo está o quê? Desnutrido. Então imagina, você ferrou o teu corpo no dia anterior, só jogou a manguasca aqui para dentro, o álcool, desidratou ele todinho, aí você comeu muito mal também, não comeu alimentos nobres, aí você vai no outro dia e faz jejum. Como que você vai ficar? Vai ficar doente, a imunidade vai lá embaixo. Por quê? O jejum, não, você levou o teu corpo num estresse, da qual o seu corpo estava totalmente desequilibrado. Então você tem que fazer o quê? Tem que sempre preparar o seu corpo aí, no caso, para você fazer jejum mais prolongados. Beleza? Show de bola. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fechar aqui. Vou responder uma pergunta aqui só, tá, galera? 8h12, só uma pergunta aqui. Ó, deixa eu ver aqui, galera. Faz uma pergunta aqui, deixa eu ver uma coisa que a galera que eu não falei aqui. O Paulo colocou aqui, ó, meu marido está com muita, dessa é a esposa dele, né? Meu marido está com muita gordura abdominal e você é a nossa esperança. Vambora, todo dia eu dou dicas aqui, vai ser uma honra para te ajudar, tá? Lá de Portugal, ó, que maneiro. Beleza, deixa eu ver aqui, ó. Beleza, então a galera tem muita gente que toma suplemento, né? Beleza, só responder aqui pra gente fechar. Ó. O André Lopes fala assim, posso tomar proteína, shake durante o jejum? Não, quando você está em jejum, você vai tomar só líquido, né? Então, ou seja, chá, água, café, água com limão, entendeu? A whey, ele quebra o jejum, tá? Então, você não vai tomar whey. Você vai tomar whey quando você quebrar o seu jejum. Então, imagina que você está fazendo jejum de 16 horas, né? Então você vai no teu café da manhã, você vai pular o café da manhã. Se você acordou de manhã e tomou whey, você já quebrou o teu jejum, entendeu? Então, ou seja, você vai quebrar o jejum que horas? Meio-dia, por exemplo. Aí você vai lá e toma o teu suplemento meio-dia, não tem problema. Quando você abre a sua janela de alimentação, ou seja, abre aquele período que você vai comer, aí você toma os seus suplementos. Então, quais são os suplementos que eu tomo? Eu tomo whey, tomo creatina e tomo também ômega 3, tá? Então, que horas que eu tomo esses suplementos? Na hora que eu vou quebrar meu jejum. Então, eu tomo meu ômega 3 e já almoço ali, porque se você tomar o ômega 3 depois do almoço, vai ficar aquele gosto de peixe na boca. Então, toma seu ômega 3 antes, almoça e depois você vai tomar, eu tomo meu whey ali, que o whey funciona depois do almoço como, digamos, uma sobremesa para dar aquele gostinho doce na boca, entende? Então aí você quebra o teu jejum e você abre a tua janela de alimentação ali, tá? Então o suplemento quebra jejum, tá, galera? Então cuidado aí. Show de bola?